A mesa diretora do Congresso Nacional entregou numa bandeja a cabeça de Dallagnol. Ratificou, confirmou a cassação injusta e absurda de um dos maiores combatentes da corrupção no Brasil. A Câmara dos Deputados se anula ao entregar, por medo, covardia e oportunismo, o mandato conferido por quase 500 mil de votos dos paranaenses. A democracia brasileira sangra por todos os lados, pela espada e pela covardia daqueles mesmos que deviam protegê-la. Vocês se lembram de Arthur Lira indignado com a cassação sumária, rápida, juridicamente esdrúxula de Deltan Dallagnol? Vocês se lembram dele dizendo que mandato de deputado só pode ser cassado pelo próprio Congresso Nacional? Esqueça. O presidente da Câmara deu de ombros e deixou que a mesa diretora da Câmara reiterasse de maneira tão breve, incisiva e injusta a cassação de 344 mil votos que deram mandato a Deltan. Um homem que só fez na vida combater a corrupção e colocar ladrão de colarinho branco na cadeia. Estranhamente, Arthur Lira foi absolvido no mesmo dia pelo STF por uma denúncia de corrupção de 10 anos atrás. Coincidência? Em política, quem acredita em coincidências também acredita em gnomos e fadas. No Brasil, a política, a velha política, é feita de compras ou ações de chantagem. Troca de valores financeiros, troca de princípios, negociações de condenações e sentenças. Tudo debaixo do pano, mas tudo bastante óbvio para quem sabe enxergar. A questão é que, mais uma vez, a Câmara ajuda a decepar a cabeça de um dos seus, decepando a mão e a voz do próprio eleitor e decepando a própria cabeça, autonomia e honra do Congresso Nacional. Deltan, todos sabem, foi cassado por nada, porque tinha acusações e princípios de processo de gente como Renan Calheiros, a quem tinha chamado de corrupto. O TSE cassou seu mandato por uma interpretação esdrúxula da lei, tão esdrúxula a ponto de ser contestada por todos os analistas e juristas sérios do país, segundo matéria do próprio Globo, um órgão de mídia da esquerda. Mas esses juristas, segundo a própria matéria, tiveram medo de darem seus nomes, medo da ditadura de toga que se instalou no Brasil, medo que se espalha entre jornalistas, deputados, cidadãos e políticos de rabo preso, que aceitam tacitamente a cassação do mandato de um homem justo que sempre, mas sempre combateu a injustiça oficial, que agora o mata simbolicamente. Esse é o meu último pronunciamento aqui na Câmara. Hoje a mesa diretora escolheu se curvar diante da injustiça praticada pelo TSE de rasgar votos legitimamente dados. A mesa aqui da Câmara escolheu permitir, mais uma vez, que as cortes superiores legislem. A Casa do Povo se curvou contra a vontade do povo. Eu lutei e eu vou seguir lutando pelos meus 345 mil eleitores. Eu vou recorrer até o fim, não pelo cargo, não pelo mandato, mas por respeito a todos aqueles que no dia 2 de outubro do último ano saíram das suas casas com seus títulos de eleitor na mão para depositar na urna a sua maior ferramenta de mudança em uma democracia, o voto. Foi uma honra servir a vocês nesta Câmara, lá no meu gabinete, ao lado de uma equipe tão preparada, tão dedicada, e eu agradeço a cada um deles. Eu queria dizer para vocês que foi uma honra fazer 221 proposições em 125 dias. Foi uma honra, em menos de um mês, conseguir 171 assinaturas para protocolar a PEC pelo fim da impunidade natalina. Quero dizer que foi uma honra conseguir aprovar em 3 meses apenas um projeto de lei para defender os autistas e ainda tanto mais era necessário. Foi uma honra ter coordenado a formação de um gabinete de fiscalização do governo com 27 parlamentares entre os melhores quadros do parlamento. Foi uma honra ainda cada ida lá na tribuna para atacar, combater os abusos, os arbítrios, sendo a voz da indignação de milhões de brasileiros. Com palavras, com trabalho, com dedicação, com estratégia, eu busquei honrar cada voto que vocês me deram. Muitos me disseram, desde o dia que eu cheguei aqui, que eu deveria aceitar o sistema, aceitar os jogos do sistema, que eu deveria fazer acenos, que eu deveria criticar menos.
ou até mesmo aceitar mais. Mas eu quero dizer para vocês que eu não faria nada diferente para manter meu mandato. Eu não apertaria mãos em jantares obscuros, não faria acordos imorais, não faria falsas promessas, nem eu teria deixado de dizer a verdade só para agradar poderosos de Brasília. Eu deixo hoje o Congresso Nacional com a paz de ter honrado os meus eleitores, com a paz de não ser caçado por roubar, por ter feito farra dos guardanapos ou por ter recebido um triplex em troca de favores. O meu crime foi ser fiel aos meus valores e à minha fé. O meu crime foi honrar a lei e foi dar o meu melhor para que os políticos corruptos do Brasil finalmente fossem para a cadeia. Todos sabem a realidade. Eu não fui caçado pela minha saída do Ministério Público, mas eu fui caçado sim pelo trabalho que eu fiz lá dentro do Ministério Público. O PAD inexistente foi, na verdade, fazer com que os poderosos temessem pagar pelos seus crimes. Eu fui caçado no TSE a partir das mãos de um delatado pela Lava Jato. E eu fui caçado aqui na Câmara a partir das mãos de um investigado, de um acusado pela Lava Jato. Hoje eu deixo a Câmara dos Deputados, mas aqueles que estão comemorando a minha cassação, eles estão ignorando o fato de que caçar o mandato não caça o apoio, a vontade, a determinação de todos aqueles que compartilham comigo o mesmo sonho, o sonho de construir um Brasil mais justo, mais próspero e melhor. O sistema, mais uma vez, vence uma batalha, mas eu vou seguir lutando para que ele não vença a guerra do seu lado. Essa perseguição à justiça e à probidade começou há anos no país. Jornalistas sem acusação precisa, como Alan dos Santos, o próprio ex-deputado Daniel Silveira, que também teve a sua cabeça entregue pela Câmara ao STF. Outros jornalistas censurados, como Constantino, Paulo Figueiredo, parlamentares sendo intimidados com ameaças de cassação ou mesmo de prisão. Humorista, líder comunitário, índio, pastor evangélico, preso sem sequer saber o motivo. E muitos políticos e jornalistas também, calados e omissos diante da suprema injustiça debaixo de seus narizes. Uns por ingenuidade, outros por cálculo político. Tudo para tirar Bolsonaro ou bolsonaristas e depurar a direita brasileira. Infelizmente, o próprio Deltan e Moro, o futuro quiçá próprio caçado, entraram neste cálculo ou ingenuidade e agora pagam com o próprio massacre e o próprio massacre da democracia brasileira. Pagam na contribuição da construção paulatina de uma ditadura persecutória no Brasil. O próprio sistema político, calculando lucro eleitoral ou se vingando de quem combateu a corrupção, agora aplaude e promove a condenação dos justos e dos ingênuos. Só que eles ultrapassaram os limites da lei. Ultrapassaram. Estão pagando, vão pagar caro. Vão pagar caro. Eu não quero que aconteça isso com eles. Eu não tenho nada contra eles. Mas vão pagar caro. Não pode ultrapassar o limite da lei. Isso aconteceu com o Sérgio Moro e com o Dallagnol. Por isso que eles estão pagando, por isso que ele está pagando caro. No Brasil, quem ultrapassa a lei foi, é e segue sendo o poder político. Poder político que sempre esteve com corruptos graúdos e oportunistas, que fingem ser de direita ou mesmo de esquerda, apenas para atenderem à própria vaidade, na maioria. E o poder político agora está com o judiciário. Valdemar sabe disso. E justifica a esdrúxula cassação de Deltan e a provável cassação de Moro para atenuar a futura e provável perda de direitos políticos do Bolsonaro por esse mesmo tribunal inquisitorial. O problema é que uma ditadura do judiciário não conhece limites. Quem agora justifica uma injustiça mentindo para si mesmo, abre espaço para ser a próxima vítima. O Congresso e todos os omissos que ora se silenciam ou mentem para se salvar estão cortando as próprias línguas e consciências. Mesmo os corruptos que se vingam de quem combateu a corrupção podem, mais cedo ou mais tarde, ser ceifados uma vez instalada a ditadura moderna, que caça a todos em nome da democracia. Nos anos 70, na Itália, a Operação Mãos Limpas limpou a corrupção no país. Anos depois, o sistema corrupto voltou com força, prendeu os que prenderam os ladrões e se apoderou novamente do poder. Acontece a mesma coisa hoje no Brasil.
O sistema podre voltou com força e arrasa todo o princípio de justiça, anulando tudo e todos que se colocam no seu caminho. Bandidos foram soltos e hoje ocupam o poder, inclusive a própria presidência da República. A diferença da Operação Mãos Limpas para cá? Aqui no Brasil, a coisa é muito pior. Aqui, se você reclamar, você pode ser censurado, multado ou até preso, sob a acusação de ataque às instituições e à democracia. Estes que agora tentam se adaptar ao sistema estão anulando as suas consciências. Ao que tudo indica, Bolsonaro será injustamente tornado inelegível. Moro e outros parlamentares de direita serão caçados, calados ou até presos. Quem não se adaptar ao sistema será aniquilado. O que resta fazer? Falar, berrar em uníssono, o óbvio, que estamos vivendo numa ditadura escancarada, sem fingimento. Falar, berrar, lutar em grupo contra essa ditadura ou para sempre ser amordaçado. Reaja. Reaja pensando melhor, não se enganando sobre a terrível realidade brasileira atual para poder melhorá-la. Para isso, assine também a Gazeta do Povo. Há um link aqui na descrição do vídeo em que você assina a Gazeta do Povo no plano anual e ganha de brinde o livro 51 Leis Absurdas no Brasil que você não conhecia, do autor André Costa. Essa oferta é exclusiva para os nossos seguidores aqui no YouTube. E como o que mais temos visto ultimamente são decisões judiciais e leis absurdas e esdrúxulas, eu posso te garantir que essa obra vai abrir seus olhos e te deixar de cabelo em pé. Então clica no link e aproveita. Você vai ler colunas de gente como o próprio Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, Guzzo, Tamé Danelon, Cristina Grêmio e mais de 40 colunistas por apenas R$ 16,50 por mês por um ano todo, com 10% na renovação da assinatura. Assine lá.